Boa noite a todos. Nós estamos começando mais um quadro do Caju Podcast, Histórias que Edificam. E o episódio de hoje está muito especial, gente. Eu estava aqui ouvindo a história da Wanderleia, que é a nossa convidada, e eu vou confessar para vocês que eu estou impactada. Imagine você que vai ouvir agora em casa. É uma história assim, marcada muito pela fé, uma história marcada muito por milagres. E Deus tirou a Wanderleia do mundo da prostituição e trouxe para os seus braços. Desde quando ela estava no ventre da mãe dela, ela já era escolhida por Deus. E nós vamos começar, mas antes disso eu quero falar para você que tem um testemunho, que quer entrar em contato conosco para contar um pouco da sua história e também edificar as pessoas que estão em casa. Sinta-se à vontade, entre em contato conosco pelo nosso Instagram, que é o Caju Podcast, _ Caju Podcast. Mande uma mensagem no direct que nós vamos ter o prazer de ouvir a sua história. E sem mais delongas, nós vamos conversar aqui. A história de hoje vai impactar muito o seu coração. Boa noite, Wanderleia. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, seja bem-vinda ao Caju Podcast. Sinta-se à vontade para contar a sua história. Esse momento é seu, para você trazer histórias de fé, de esperança e de milagres para quem está em casa. Sim. A gente vai começar o seu testemunho. Pode começar. Como foi a sua infância? Olha, a minha infância foi uma infância muito dura, onde eu fui criada sem pai, porém com a ajuda dos meus avós maternos, né? E ali com minha mãe, meus irmãos, passamos por várias necessidades e a gente era muito humilhados. Todo mundo queria bater na gente, todos os tios, muita palavra assim de maldição, né? Mas hoje eu entendo, depois que eu estou no caminho do Senhor, que é por falta de sabedoria, porque Sim. Quando estamos no mundo, não sabemos o que é certo e o que é errado. Tudo é certo, né? Sim. E aí eu cresci com meus irmãos ouvindo palavras tipo: vocês não prestam. Quando você crescer, você vai ser uma rapariga. Esses meninos não vão valer nada. Entendeu? E foi isso, a nossa infância. E, de fato, que as palavras têm poder, né? Sim. Acabamos caindo mesmo no mundo de pecado, onde eu tenho o meu irmão, né, que se envolveu com a maconha, amizades que não foram boas, que o Senhor levou já, que eram meus gêmeos, que Sim. Hoje não está mais aqui. E o meu outro irmão que se envolveu no crack, no homossexualismo. Porém, eu tinha uma irmã, a mais nova. Essa foi sempre diferente. Sempre gostou da igreja. Era uma menina diferente, tinha um brilho diferente. E aí a gente começou a se deslumbrar pelo mundo, né? Como muitos jovens aí têm se deslumbrado por falta da sabedoria, por falta do conhecimento, né? E eu, muito nova, morava numa casinha de Tauba, com meus irmãos, minha mãe, mas o meu avô sempre ajudava a gente. Mas eu lembro assim que a gente comia mais só arroz misturado, almoço, janta, e merenda no outro dia, no café era arroz misturado também. E ali minha mãe teve que ir trabalhar num bar para poder sustentar a gente. Porém, eu era muito caçoada na escola, né? Por ter vontade de ter um pai, porque meu pai, quando eu tive 1 ano, que a gente veio embora para a Imperatriz, eu nasci em Lago da Pedra, Sim. Maranhão, e meu irmão, que era gêmeo comigo, nasceu no interior de Lago da Pedra, centro da Pedreiras. E com 1 ano, minha mãe, ela veio para a Imperatriz, e foi aí onde teve o desentendimento conjugal, onde o meu pai vai embora e minha mãe fica aí, né, com os filhos para criar. E eu sempre quis ter meu pai nas reuniões escolares, sempre mesmo. Em tudo ele me fez falta. Sim. Até porque uma mulher hoje na sociedade, quando não tem um companheiro, ela é vista de outra forma, né? Verdade. As pessoas querem humilhar, querem, mesmo deixar essa mulher para baixo, quando não tem uma autoridade maior. Verdade. E aí eu
usava roupa emprestada das pessoas, sandália emprestado, ao ponto assim das minhas amigas às vezes me emprestar e eu chegar na escola, alguém dizer essa roupa não é tua, Meu essa roupa é de Deus. fulano. Sabe, assim, tudo para entristecer meu coração. Mas eu sempre me mostrei assim, ser uma menina, eu não ligo para isso, não tô nem aí. Ficava toda sorridente, tipo, na frente deles, mas no meu íntimo, só Deus sabe como eu sofria de ser humilhada daquela forma. E eu sempre olhava assim, lá na nossa casinha de tábua, tinha um quarto que até foi um namorado da minha tia que fez para ela no tijolo. Sim. Eu sempre olhava para aquela janela, tinha um pé de manga assim na frente. E eu falava, Senhor, muda o quadro da minha vida. Eu estou cansada, Deus. Eu estou cansada de tantas coisas na minha vida. Todo mundo tem pai. Meus coleguinhas sempre vão com roupa diferente, sandália diferente. Por que comigo não é assim? Mas aí eu olhava para minha mãe que lutava, que passava noites trabalhando, tipo, para dar pelo menos aquele arroz misturado para a gente, né? E ficava grata. Foi quando, então, eu, com 15 anos, eu tive a minha primeira gravidez. E nessa gravidez, fizeram eu abortar, sem eu querer. Então, acho que daí já veio um trauma na minha vida, né? E, tipo, veio a revolta, veio tudo, sabe? E aí, eu lembro que foi uma amiga da minha tia, ela vivia tipo de prostituição, sabe? Ela viajava aí para as boates, tudo. Ela me viu e disse assim: Tu é tão bonita, tu tá sofrendo aqui porque tu quer. Tu pode muito bem ficar com homens e ter tudo o que tu quer. E aí eu fiquei pensando nisso. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha. Nessa época aí eu já tinha tido meu menino, o Carlos Eduardo. Já. E aí foram aonde também o meu casamento não deu certo, muito nova, menina. E aí eu tive dificuldade para criar ele também. Aí já nós quatro, meus irmãos, com mais uma criança naquela casa de tábua, com tanto escassez. Aí eu fiquei, por que não? O diabo, né? Ele não brinca de ser diabo. Brinca não. Se nós não formos vigilantes, ele entra e faz bagunça. Sim. E assim foi que ele fez na minha vida, né? Ele me jogou no mundo da prostituição, ali onde eu fiquei com pessoas, vendi meu corpo, né? Mas todas as vezes eu sentia nojo, eu chorava, falava, Senhor, não quero isso para mim. Porque, na verdade, eu fui batizada com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Foi a primeira vez que eu aceitei a Jesus. E aí acabei que desviando, né? E eu vi que isso não era uma vida boa, é um dinheiro Sujo, amaldiçoado, né? sujo, que assim, hoje você ganha, amanhã, em instantes, não tem mais nada, entendeu? É um mundo totalmente de ilusão, é uma escravidão mesmo, assim, o inimigo ele põe realmente a venda nos olhos e para você achar que está ali causando, abafando, que você é a tal, mentira do diabo, mentira do diabo. Você não é nada, você está só se sujando cada vez mais. E aí foi que as críticas vieram mais ainda no meio da família. Eu não falei, não ia valer nada. Olha só. Eu não te disse? Esses teus filhos aí, eu sabia, desde pequena eu via. Se daí são sem futuro. E aí eu lembro que esse meu irmão que se envolveu no crack e no mundo do homossexualismo, ele aceitou Jesus. Ele teve um encontro com Deus. Amém. Nessa noite foi um homem para matar ele. E ele sentiu o desejo de se entregar para Deus na mesma noite. E esse homem chegou com um revólver para matar meu irmão e não conseguia mais ver ele. Quando ele deu sim para Jesus, ele passava olhando para ele e dizia, cadê o André, cadê o André? Meu Deus. E ali Deus ocultou o meu irmão aos olhos do inimigo. Glória a Deus. E aí eu sempre tive um sonho, casar. Casar, ir para a igreja, servir a Deus. Mas todos diziam que era impossível esse sonho.
mas dentro de mim algo dizia que não era. Entendeu? Que era só eu me posicionar, Sim. eu procurar fazer o que era certo, que o Senhor, Ele ia me dar uma família. Com certeza. E aí eu tive um casamento onde eu fui muito... assim, o homem não confiava, sabe? Me oprimia. Era muito ciumento. Muito ciumento. Muito, muito, muito. Inclusive, esse que foi meu marido, foi o que... ele era um cliente meu. Entendeu? Aí eu até entendo. Nesse ciúme. mundo é complicado mesmo. E aí eu sei que não deu certo. Eu foi mais doente, mais depressiva. E aí a gente bebia dia e noite. A gente dormia para beber e acordava para beber. Assim, casei, mas aí parece que piorou, assim, na escravidão do álcool, alcoolismo. E aí, sempre que eu estava bebendo, porque era todos os dias, incomodava os vizinhos, botava som bastante alto na calçada, ficava dançando, bebendo, achando que estava Vivendo uma vida feliz. vivendo uma vida feliz, sabe? E aí, todas as vezes que eu estava bebendo ali naquela calçada, passava uma irmã e dizia assim: Jesus te ama, tu vai ser crente. Olha só. E eu dizia: sai da minha calçada, que eu tenho raiva de crente. Eu odeio crente. Eu falava para ela. Ela, mais um dia tu vai ser crente. E eu vou, não. Aí eu sempre olhava para ela e dizia assim: não jogue praga em mim. Aí lá tá eu bebendo, no outro dia ela passava: tu já tá aí de novo, Jesus te ama, tu vai ser crente. E eu não vou ser crente. Aí teve um dia que eu passei 3 dias seguidos bebendo, dia e noite, dia e noite. Aí ela viu, ela passou e só observou e não falou nada. No terceiro dia, ela subiu a calçada com autoridade e falou: ei, mulher, o diabo quer te matar. Ele botou uma venda nos teus olhos. E eu falei: o diabo não quer me matar nada. Vai para lá com essas tuas palavras. E aí ela falou: ele quer te matar. Os teus dias estão contados. Olha só. Aí eu falei: tá contado nada. Como é que tu sabe? Tu não é Deus? Ela: eu sei porque o Senhor me revela. Tu não tem 15 dias. Eu vejo uma enfermidade nessa tua região aqui. E o Senhor disse: se tu não parar de beber, porque tudo que tu sente, tu bota a culpa na ressaca. E eu fiquei: meu Deus. No dia seguinte, acordei e não bebi. Aí fui tomar café. Aí já sentindo umas dores, né? Aí foi quando eu fiquei pensativa no que aquela mulher me falou. Aí eu ouvi a voz de Deus. Na hora que eu fui mordendo o beiju, a voz disse assim: vai para casa da tua mãe. Aí eu: o quê? Gente, eu estou ouvindo vozes. Vai para casa da tua mãe. Falei: eu não vou para casa da minha mãe, não. Meu Deus do céu, essa ressaca aqui, ela é estranha. Tá estranha, né? Eu estou ouvindo uma pessoa mandando eu ir para casa da minha mãe. Pois Nunca tinha é. sentido uma ressaca dessa. Sem o entendimento, né, que Deus falava. Sim. E era o próprio Deus querendo me dar o livramento. Sim. Livramento de morte. Porque o diabo já tinha dado a sentença. Mas ele esqueceu que Jesus é que dá a última palavra. Amém. E lá eu fui. Na casa da minha mãe, eu morava na esquina, minha mãe morava na mesma rua. Quando eu dei por mim, eu já estava lá, no quintal da minha mãe. E aí, quando eu fui merendar, eu já caí, sem poder falar, suando bastante, ao ponto do cabelo molhar e a roupa dar para torcer. Foi quando meu tio chegou, que ia viajar para dar a benção para minha avó, e se deparou com toda a situação, né? E lá eles me pegam e me levam para o hospital. O Tidazo e o tio Lourinho, né? O Tidazo hoje é servo do Senhor. Glória e a o tio Deus. Lourinho, eu creio que está a pé, Jesus pega esse homem. E aí, eu lembro quando eles me colocaram no carro, e quando passou um quarteirão da minha casa, eu ainda estava vendo as coisas. Quando passou no outro quarteirão, eu só avistei de longe a panificadora. E lá eu fui apagando. E eu só ouvia meus tios dizendo assim: ela está morrendo. E eu suando. E eles dizendo: ela está suada demais.
E aí eu adormeci. Tipo, cheguei no hospital com a pressão 6. Nossa, Já foram me levando para uma mini UTI. meu Deus. E aí, durante o desespero, lá, os médicos... Gente, foi a maior experiência que eu vivi. No trajeto da ida para o hospital até a minha volta, eu estava dentro de um jardim, entendeu? Muito lindo, com bastante flores brancas. E eu corria assim entre as flores e eu ficava, onde é que eu tô? Será que eu morri? Eu ficava me perguntando, né? E eu corria, ai, eu quero sair daqui. Senhor, me tira daqui. E eu corria assim, nesse jardim, entrava em becos de flores e saía por outro e entrava em outro. E assim, quando eu estava bem cansada, é como se, assim, quando o sol está se pondo e a Aham. porta está aberta e você vê aquela raja entrando, Sim. foi desse jeito. É como se uma porta se abriu e aquela raja, a claridade entrou. E aí eu disse, a saída é bem ali. Olha. Eu vou correr e vou alcançar. Eu vou sair desse jardim. Aí o Senhor, me ajuda, eu quero sair daqui. Aí eu corri. Quando eu cheguei bem pertinho, que eu fui atravessar a porta de Cantarabás Glória a e Deus. Cantaramanaias, Glória a Deus. eu senti as mãos potentes do Senhor me levantando. Glória a Deus. As mãos do Senhor, ela me levantou. Amém. Eu senti aquele choque. E quando eu acordei, eu estava no leito de um hospital. E lá, com aparelhos, tinha uma mulher com a Bíblia bem grandona, a capa preta muito grande, toda vestida de branco, um coque bem grande também. Ela leu tanta Bíblia para mim, tanta Bíblia. Só que isso eu vi no espiritual, viu, gente? Não era uma mulher Não lá era uma mesmo. mulher. Olha. E ela leu tanta Bíblia para mim, tanta Bíblia para mim. Pegou assim nos meus Oh, cabelos. Senhor. Ela pegou nos meus cabelos e cantou aquele hino para mim. Deixa eu te usar para curar. Amém, Deixa eu Jesus. te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Aí eu sei que eu acordei. Aí chegou a enfermeira, eu falei assim, ei, cadê a mulher que estava bem aqui do meu lado, agorinha sentada? Ela, que mulher? Eu falei, aqui está de branco, que tem um coquezão, que ela estava até cantando para mim um hino. Chama ela que eu quero me reconciliar com Deus. Não, aqui não tinha mulher nenhuma. Aí eu, tinha sim, ela leu a Bíblia, está com a Bíblia bem grandona. Não tinha. Eu falei, tem alguém crente aqui? Ela falou, tem. Pois chama que eu quero aceitar Jesus. Oh, Senhor. Foi o próprio Deus que veio aqui me visitar. Então eu vou sair desse leito. Amém. E aí, para você ver que Deus não é Deus de dúvida, lá no Socorrão, Deus enviou o anjo dele, essa outra enfermeira, que orou por mim, que eu fiz a minha aliança. Aí ela olhou para mim e falou, eu posso cantar um hino para ti? Eu falei, pode. Aí ela começou, deixa eu te Oh, usar. Senhor, mesma música. O mesmo hino, sabe? Aí eu vi, Deus, como tu é perfeito. Senhor, tu é perfeito demais. E aí eu voltei para casa, fui viver minha vida, aí o diabo me jogou de novo no mundo. Tô boa, já operei, morri não. É o que o diabo faz, viu, gente? Não se engana. É falsas glórias. Ele bota uma dessa aí, que é para quando nossos pés vacilar, ele ceifa a vida. Sim. Mas hoje eu estou aqui pela misericórdia do meu Deus. Porque o Senhor agiu de misericórdia com minha vida. E eu louvo a Deus por ele ter olhado para mim e não ter deixado o inimigo ceifar a minha vida. Amém. E aí eu pego e conheço, que é meu esposo agora, né? Estou bebendo lá no bar, aí conheço ele, a gente se gostou. E aí ele, católico mesmo, sem acreditar em crente. Aí eu, só bebida também, todo dia. Aí eu fiz um trato com ele, eu falei, ei, vamos combinar algo?
até sábado a gente bebe, mas o domingo tu vai para a igreja comigo. Aí ele falou, pode ser, mas todas as vezes que a gente estava no grupo de amigos bebendo, quando eu me embriagava, eu chorava. E eu dizia para os amigos dele, eu vou levar ele para a igreja. Aqui não é meu lugar. Meu lugar não é esse. O Espírito Santo incomodando. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Vocês vão ver. Amém. Mas as pessoas não davam credibilidade. Dizem assim, a cachaça dela hoje está doida. Porque esse é o palavreado do povo do mundo, né? Mas eu sabia do que estava falando. E aí, nesse combinado de ir beber, sei que foram só o quê? 3 domingos. Meu esposo aceitou a Jesus. Oh, glória a Deus. Aceitou a Jesus. Aí para você ver como o diabo não brinca de ser diabo, irmão. Levei o homem para a igreja, o homem aceita Jesus, aí me chama e eu não vou. Então, ele que começou a ser a boca de Deus na sua casa. Aí eu peguei e desviei ele com 3 dias. Olha. Aí Deus falou para mim, se tu não te posicionar, tu vai descer. Aí nesse dia eu ouvi eu ouvi a voz do Senhor. Tu tirou meu filho da presença. Olha. Tu vai pagar pela alma dele. Eu, amor, eu ouvi a voz de Deus. Vamos para o culto hoje. Aí, lá a gente fomos. A palavra foi todinha para mim. E aí a gente entregou a nossa vida para Jesus. Amém. Para a honra e glória do Senhor, hoje estamos 7 anos na presença. E passamos 2 anos morando junto. E aí foi quando nossos pastores chegaram, né? E falaram para a gente, não é certo vocês ser evangélicos já há 2 anos e ainda está no pecado, vamos fazer aliança com Deus, Sim. né? Aí a gente decidiu fazer a aliança com Deus. Amém. Só que aí tinha outro problema, que eu achava que era problema, porque, meu Deus, não tem nada impossível. Meu pai. Eu sempre fiz um voto com Deus, que só casaria com o meu pai me levando para o altar. E aí, meu pai dado por morto, 34 anos, sem notícia para os irmãos. A mãe do meu pai já tinha falecido, ele não veio também. 34 anos sumido aí no mundo, nos garimpos. E aí, eu falava para as minhas tias, eu vou encontrar meu pai. Ela dizia, vai não, minha princesa, seu pai já morreu. Falei assim, meu pai não morreu. Deus disse que ele não morreu. Eu vou encontrar meu pai. E elas, vai não. Falei, vocês vão ver. Eu não vou subir o altar. Deus disse que ele ia me dar tudo que um dia o diabo me tomou. Deus disse que ia restituir. Amém. E eu creio. Se Deus falou, ele não é homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. E aí eu me apeguei nessa palavra e me apeguei na promessa. E eu disse, Senhor, eu vou fazer a minha aliança contigo. Tu sabes do desejo do meu coração. Tu sabes, Deus, que eu fiz um voto contigo há anos. Já passei por 2 casamentos que não deram certo. Esse eu estou te servindo. E eu sei que tu não deixa o justo mendigar o pão. Senhor, eu quero meu pai. E aí eu decidi fazer uma consagração com meu esposo. A não se tocar. A gente só ficar de coste, mesmo casado, por 2 meses, até chegar a data do casório, em jejum e oração. Amém. E assim, foi lindo demais o agir de Deus. E assim, a gente fez o propósito. E a gente ia ao monte à noite, orar, entregar para Deus. E a gente não tinha nenhuma condição, assim, para casar. Não, pois vamos casar só no civil e vamos só fazer as coisas certas. Aí, no meu último dia, assim, que eu estava no monte, eu fui entregar e meu pai nunca apareceu. Deus usou um vaso lá para mim e disse assim, ei, filha, por que tu está angustiada? Deus tem contemplado as tuas orações e Ele sonda e esquadrilha os corações e Ele tem sondado os teus. Ele manda te dizer que os teus sonhos serão realizados. Tu crê? Eu falei assim, quem mais crê? Eu creio demais, eu tenho fé, irmã. Se o Senhor me mostra, estou com vestido de noiva. Oh, meu Deus. O Senhor disse que não é só civil não, viu?
é vestido de noiva. Eu vejo um banquete preparado. Aí eu só recebendo, né? Porque eu não sou besta. Eu sei que quando Deus fala, ele cumpre. E eu lá recebendo, sim, Senhor, eu acredito, eu recebo. Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso. E eu recebendo. Aí eu só fiquei, meu pai, meu pai. E ela só pedindo a resposta, né? Ela só falou, e Deus mandou eu encerrar por aqui. Tudo que o diabo te tomou, o Senhor disse que vai restituir. Amém. Aí marquei a data do casório. Aí passou um mês, aí 2 meses, aí faltava 20 dias para casar, nada de pai. Sempre pesquisando no Facebook, desde quando abriu o Facebook, gente. Eu pesquisava para encontrar meu pai, sabe? E nunca encontrava. E aí eu fiz uma oração. Tipo assim, eu lembrei de Ana, sabe? E nesse dia não saíram palavras da minha boca. A minha boca só tremeu. E muito choro. E eu fiquei embriagada, mas foi do Espírito Santo de Deus. Eu me embriaguei na presença do Senhor. Amém. E faltando 10 dias para o meu casamento, eu chego na casa da minha mãe e falo assim, mãe, vamos pesquisar mais uma vez? Mãe, está chegando meu casamento. Eu falei para Deus que meu pai ia me levar para o altar. E aí a mãe, minha filha, tu sabe que isso é impossível, teu pai já morreu. Olha, Wanderleia, já são 34 anos, minha filha, sem notícia do seu pai. Falei, mãe, meu pai não morreu, mãe, meu pai não morreu, ele vai me levar. Tu teima, mas vamos procurar. Gente, quando eu abro o Facebook, novamente, que eu coloco o nome do meu pai, aparece uma foto nova. Eu digo, mãe, esse homem que apareceu, minha mãe falou, é teu pai. Oh, Senhor, glória a Deus. Aí eu digo, mãe, fala sério. Ela diz, é teu pai, Wanderleia, é teu pai. Falei, mãe, a senhora tem certeza? Ela, é teu pai, ele só está mais velho, mas é ele. Mãe, pois eu vou já no Messenger e mando mensagem para ele. Aí eu já fui lá toda emocionada e, oi, pai, aqui é a Wanderleia, eu sou sua filha, lembra de mim? Eu sou filha da Chaguinha, neta do Herculano, da Dalila. A sua mãe é a Rosa, você é irmão do Genival, da Érica, da Sônia, da Morisa. Aí, na mesma hora, foi visualizada a mensagem. Aí, quando eu vou ver, ele está mandando um áudio. Quando eu abro aquele áudio, já é um homem chorando. Oh, Jesus. Meu pai mandou uma mensagem chorando. Minha filha, é você. Eu falei, sim, pai, sou eu. Eu te espero há tanto tempo. Há tanto tempo. Eu só estou te mandando mensagem para dizer que eu vou casar. E que eu sempre falei para Deus que tu ia me levar no altar. E ele disse. E eu sou digno disso. Por tantos anos que eu saí da tua vida. Eu digo, você saiu, eu não entendo. Hoje eu sei o que é um casamento. Não vou julgar você, não vou julgar minha mãe. Vocês eram muito novos e eu só quero que o Senhor venha. Ele falou, minha filha, é um prazer. Eu vou lhe levar assim. E aí eu falei, pai, eu te amo. Eu te amo demais. Eu sempre sonhei com esse momento. Sempre, sempre. E aí faltava 5 dias para o meu casamento. Foi quando eu encontrei meu pai na rodoviária. Um homem tão sofrido. Tão sofrido. Um homem que sofreu muito, apanhou demais da vida. Que tinha um desejo de voltar e ver os filhos. Porém, minha mãe tinha liberado uma palavra para ele, que todas as vezes que ela pensasse nele, ele fosse para mais longe. E ele atendeu, né? Meu pai chegou, recebi ele. Hospedei ele na minha casa, cuidei, amei. Foram os dias mais felizes da minha vida. Ali eu pude ver o agir de Deus e ver assim que o que para a gente é impossível, para Deus é possível. Para a gente não desanimar, quando a gente achar que tudo está perdido, Deus ele vem, ele muda o cenário. Entendeu? Deus, ele mudou o quadro da minha vida. E aí, foi o dia do casamento. Gente, em 2 meses, Deus abriu a porta
que Deus mandou o vestido de noiva, tudo. E meu marido trabalhou nesse dia. Foram tantas encomendas, que a gente teve foi o casamento. Glória a Deus. Festa linda, 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 que eu nunca imaginei. Amém. Na minha vida, com direito a buffet, vestido de noiva, se arrumar em hotel com a melhor maquiadora, entendeu? Assim, vida de princesa. Amém. Deus cuidou, Ele cuidou mesmo, sabe? E aí foi muito emocionante quando eu cheguei lá, ver meu pai todo arrumado, a minha mãe, e meu pai pegar no meu braço e me levar para o altar. Isso não tem preço. Deus ouve as orações, sim. Se você tem algo que você almeja, que você quer, que você acha que é impossível, irmão, para Deus não é impossível. Deus tem feito tanto, tanto na minha vida, tanto. E aí eu casei com meu pai, né, lá. E passaram 2 dias. Não, meu pai ficou 3 meses na minha casa. Gente, meu pai deixou meu irmão, já tinha outro filho lá, né? Deixou meu irmão lá e disse, não vai voltar mais não. E nisso, a minha mãe ia cozinhar lá em casa. Ixi, meu Deus. Para ver, minha mãe já é evangélica, uma mulher transformada. Sim. Já era mais aquela mulher que ele conheceu, aquela menina. Já era equilibrada. Não né? era equilibrada. E aí foram, tipo, um observando ao outro. Isso. E aí meu pai disse, eu vou voltar em Jacareacanga só para pegar o teu irmão. E eu vou voltar. Eu, pai, você está dizendo que vai casar com minha mãe? Gente, esse Deus não é gente não, ele é Deus, viu? E aí ele disse assim, deixa o tempo falar. Eu falei assim, não, pai, me fala logo, que eu sou ansiosa. Mãe, a senhora vai casar com meu pai? Ela, vamos, minha filha. Nós decidimos, vamos viver junto. Meu Deus, Deus não trouxe só meu pai. Deus trouxe a minha família. Deus me devolveu a minha família. Glória Tudo aquilo que eu não tive, pequena, o Senhor estava me dando naquele momento. Glória e assim foi, eu fiquei em êxtase. Foi um mix de sensação, mas sensação boas. Sabe, assim, de ver mesmo o agir de Deus. Como Deus, ele opera nas nossas vidas, né? Amém. Mesmo nós não merecendo. Mas a misericórdia de Deus, ela é grande, irmã, sobre as nossas vidas. E meu pai voltou para pegar o meu irmão. E lá, meu pai se organizando e tudo, Deus usa meu irmão para mim. Fazendo planos lá na mãe. Ah, mãe, esse quarto aqui vai ser do meu irmão. Vai morar só vocês 3 tal. Já vou arrumar, botar um guarda-roupa, fazer isso e aquilo. Aí, meu irmão viu eu planejando. Foi quando Deus usou ele para mim. E disse assim, teu pai vai vir, mas o teu irmão não. Eu falei, tá doido? E ele começou a falar muito em mistério. Aí ele falou assim, Deus está me dando o nome de um rio. Rio Tapajós. Aí eu falei, Rio Tapajós, ele, nunca nem vi falar no nome desse rio, mas o Senhor está me dando esse nome. Aí eu, já crente, a gente acredita no que Deus fala, né? Já não era mais aquela menina que vivia de escravidão com escama. Aí eu fiquei pensativa, Senhor, o que é que tu tem para falar? Será que meu irmão não vai vir com meu pai? Ah, eu acho que é porque ele já se apegou a lá, está com 17 anos, já tem uma mãe lá, talvez não queira mesmo vir com meu pai. E aí, quando foi assim, 1 mês, aí meu pai me ligou e disse, minha filha, na outra semana a gente está indo. Falei, e meu irmão vem, pai? Meu pai disse, vai. Aí eu peguei e fiquei, meu Deus do céu, que profecia foi essa? Que vai acontecer, né? E que profecia foi essa? Meu irmão disse que meu outro irmão não via. E agora meu pai está dizendo que ele vem? Não, mas não vou julgar não, né? Aí eu sei que com 3 dias eu estou dormindo, meu telefone toca. 3 vezes. Aí eu, número do Pará. Não vou atender, não tenho ninguém no Pará. Meu esposo disse assim, amor, o número do teu pai é Pará. Ele está lá em Jacareacanga, mas é Pará. Aí eu falei, é mesmo. Aí quando eu atendi, foi um homem falando assim para mim, oi, você é a Vanderlei, a filha do Dedé? Aí eu falei assim, sim, sou eu mesmo. Eu disse, eu tenho uma notícia para te dar.
Aí eu, o que foi? Aconteceu alguma coisa com meu pai? Ó, não foi com seu pai, não. Teve um acidente com seu irmão. Meu Deus. Aí eu, com meu irmão, ele caiu aqui de uma canoa e está perdido aqui no rio Tapajós. Misericórdia, Irmã, Jesus. quando ele disse isso, eu só lembrei da profecia do meu irmão. Meu Deus, rio Tapajós. Meu irmão disse que ele não vinha. E agora meu irmão está perdido. Nesse rio, meu irmão está morto. Entendeu? Eu, do jeito que eu estava, eu abri a porta da minha casa, a vizinha da minha mãe, corri, já entrei. Mãe, meu irmão está morto, mãe. A mãe, menina, que história é essa? Tá, mãe. A senhora lembra da profecia que meu irmão André disse? Que meu irmão não vinha, o Vlad, que ele viu um nome de rio Tapajós. Aí minha mãe, sim, mãe, o meu irmão está perdido, mãe, nesse rio. Diz que vão fazer busca hoje à noite. Mas não está aí, meu pai não conseguia falar comigo, ligava só as pessoas me mandando notícia. Aí eu fui orar. Orar, Senhor, tu pode todas as coisas. Deus, não tira meu irmão do meu pai, não. Tudo. Aí o Senhor falou que meu pai ia vir mesmo, só. Era necessário. E aí veio a notícia com 3 dias, acharam o corpo do meu irmão. Meu irmão estava tão preocupado comigo que eu estava com Covid na época. Todo dia ele fazia videochamada. Maninha, se cuida com essa Covid-19, viu? Que eu quero chegar e eu quero te ver bem. Ó, tô com ouro aqui para fazer uma pulseira bem linda para ti, que eles ficavam no garimpo, né? E aí eu comecei a lembrar de tudo isso. Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, só videochamadas, porque foi só a vinda do meu pai. Meu pai veio sem ele. Uhum. E aí, mas irmão, sangue puxa, a gente já se amava Sim, tanto. com certeza. Durante 3 meses a gente, disse o quanto a gente se amava, todo dia videochamada, se preocupava quando o outro já tinha comido, que hora ia dormir e tal, essas coisas. Eu falava, não vejo a hora de tu chegar aqui em Imperatriz para me te levar no shopping, porque eu via que meu pai era uma vida sofrida pelas roupas, por tudo, sabe? Sim. Não conhecia nada. Eu falei, Senhor, eu não tinha condição para isso, não sou rica. Mas hoje tu me coloca para andar em lugares onde eu nunca pensei em meus pés pisar. Tu és tão lindo, Deus. E aí eu fiquei imaginando meu irmão, né? Aqui, oferecer tudo isso para ele, de ver a felicidade no rosto dele. Mas, infelizmente, não foi possível. Meu pai voltou sem ele. E teve aí que amparar meu pai. Sofre muito até hoje, já fez 2 anos. Meu irmão faleceu, recente, muito né? recente. E foi doído demais. Mas eu entendo que Deus tem as formas de trabalhar, né? Sim. E o meu pai, assim, é um pai maravilhoso. Acho que tudo que ele não conseguiu me oferecer quando eu era pequena, ele tenta suprir. Ele vem, tipo assim, multiplica as coisas. E então, para os meus filhos, então, para a minha bebê, que eu tenho de 10 meses, É o vô coruja. nossa, ele é um paizão, não é nem vô, é um paizão. E aí foi isso. Passei também, já sofri muita depressão, ansiedade. Já fui de ficar assim no CAPS por 3 meses. Já tentei suicídio. Fui me jogar do viaduto tem uns 2 anos. Fugi de casa. Ouvindo a voz do inimigo, mesmo crente. Acredita? Como o inimigo ele é O inimigo ele sarcás. aproveita uma brecha, né? Ele aproveitava da minha fragilidade, das percas dos Sim. meus bebês, né? Foram muitas percas, muitas frustrações. E aí ele se aproveitava disso para eu me achar uma mulher incapaz. E aí eu acabei que dando ouvido, mas eu entendi que eu só dei ouvido porque também foi falta de posicionamento. Sim. Foi falta de buscar mais, de orar mais, de vigiar mais e de tapar as brechas. E aí eu esperei meu esposo dormir, meu filho, e fui. Mandei mensagem para minha tia Denis. Não foi nem eu que mandei. Quando eu estava andando, chegando perto do viaduto, ela manda, tá fazendo o quê, sobrinha linda? Eu falei, eu estou indo me matar. Eu vou me matar agora, ninguém me ama. Tudo que eu planejei para a minha vida deu errado. Ela, mulher, tu
Não fala isso não, minha filha. Tu tem um casamento bom, um filho lindo. Minha filha, pelo amor de Deus. Aí eu já não falei mais com ela. Só que o frentista do posto disse que observou toda a cena. Que eu estava desnorteada, andando, chorando. Ele disse que pensou, aquela mulher vai fazer besteira. Ele ficou de olho em mim. Mas só que, de repente, aí, quando eu subi no viaduto para me jogar, já foi uma mão me puxando. Era meu esposo. Meu Deus. Meu esposo disse que acordou. E porque mais cedo eu falei para ele, eu tô com vontade de sumir desse mundo. Eu já acordei muito triste. Tudo que eu queria era morrer hoje. Então ele disse que ficou muito vigilante nisso aí. Sim. Pelo caso de eu já lutar com a depressão, que não é brincadeira. Muitos não acreditam, mas a depressão é sério, viu, gente? Se você conhece alguém depressivo, ajude, ouça, dê apoio. Porque, assim, não é frescura, não é falta de Deus. É uma doença como outra qualquer, que depende de tratamento, remédio e de palavras certas, porque, assim, uma palavra errada na vida de um depressivo é uma arma perigosa. Sim. Entendeu? Então, vamos vigiar nisso aí, vamos amar mais, entendeu? E aí meu esposo disse que aquela coisa acordou ele, o Espírito Santo de Deus acordou ele, falou, ela não está aqui. Aí ele já pegou o carro, correu na cozinha, correu na sala, meu Deus, ela não está aqui, ela foi para o viaduto. Ele falou, quando eu vou chegando para me jogar, meu esposo me puxa pelas mãos e me abraça. Aí quando ele me abraça com meu filho, aí eu falei, eu só quero morrer, me deixa morrer. Aí ele foi que começou a passar mal, tem pressão alta. Ele ficou querendo desmaiar, e o homem do posto já veio socorrer ele. E eu, amor, não morre não, pelo amor de Deus. Ô, meu amor, pelo amor de Deus, não me deixa não. Tu é o presente mais lindo que o Senhor me deu. Eu nunca mais vou fazer isso, eu vou orar mais, eu vou vigiar mais. E o inimigo não vai ser para a minha vida. Ele tá tentando isso porque ele sabe que Deus me devolveu tudo que ele fez eu perder. E aí foi quando eu me levantei. Me levantei em oração, me levantei em uma vida de busca devocional, louvores em casa, marchar, orar, tipo, ter uma vida constante dentro da minha casa, que era onde ele mais falava ao meu ouvido. Era no pé da pia, eu fazendo as coisas, se corta com essa faca, tipo, já cheguei a cortar meu pulso também, entendeu? Já tentei passar a faca no pescoço, meu marido também me salvou. E aí, assim, foram muitas tentativas que hoje nem minha família sabe, estão sabendo agora, viu? Mas era algo que depois eu ia dar o testemunho para vocês, só eu e meu esposo sabemos a luta que ele enfrentou. E aí eu me posicionei em Deus. Me posicionei, rapaz, eu tenho um filho lindo, que foi um milagre de Deus na minha vida. Eu tenho um casamento, um homem de Deus, obreiro da casa do Senhor. Um homem honesto, trabalhador, sabe? Deus me deu o meu pai, meus irmãos. Senhor, o que eu quero fazer da minha vida? Olha como eu estou sendo ingrata. Como o diabo engana, né? Como ele engana. Aí Satanás, tu é um perdedor. Aqui não. Nunca mais. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não tive mais vontade de ceifar a minha vida. Hoje, a cada dia, eu sinto mais vontade de viver. De viver. Para os meus filhos, para o meu esposo, para os meus amigos, para a minha família, para aqueles que realmente precisam de nós, para os drogados, as prostitutas, os mendigos de ruas. Então, hoje eu penso mais nesse povo todo do que em mim. Eu queria até que você, quando a gente estava conversando, antes de começar o programa, você contou que o seu filho foi um milagre. Sim, queria que você foi. Contasse um pouquinho. O Carlos Eduardo, eu já tinha sofrido outras percas, né? Então já era uma mãe ali que não tinha mais esperança. Todo filho engravidava, morria, né? E aí o Carlos Eduardo veio. O Carlos Eduardo veio, nasceu prematuro, com 8 meses. E na hora do parto, passei 5 dias com dor, mano, no regional, sofrendo. Eu via fogo caindo de tanta febre. E aí, tipo assim, era para ter feito um cesáreo, né? Mas não fizeram, deixaram eu passar 5 dias. Cheguei lá com dor no domingo, às 7 da noite, ganhei meu filho na quinta, 1h50 da tarde. E lá estouraram o intestino do meu filho na hora do parto. Meu Deus. E meu filho, ele nasceu sem chorar, né?
Tipo assim, só levaram ele, não me falaram nada. Aí depois de horas e horas, colocaram ele do meu lado. Meu filho só gemia. E com 2 dias me deram alta. E dizendo que ele estava botando parto pela boca. Só que não era parto. Era já o Eu era intestino. mãe de primeira viagem. Meu filho estava colocando as fezes pela boca. Meu Com o Deus. intestino todo estourado. E aí eu fui para casa. E com 5 dias, o meu bebê ele começou a inchar. Ele inchou bem, muito a barriga. Ficou tipo de uma grávida, vendo todas as veias. Nasceu de 8 meses, ainda era bem novinho, né? E aí os testículos dele ficou tamanho de uma laranja. Nossa. Muito inchado, a ponto de estourar, né? E a minha avó chegou lá um dia e falou assim para minha mãe: vocês trocam esse menino todo dia e esse menino só geme, geme. Vocês nunca observaram nada nele. Nunca apertaram assim a barriguinha para saber alguma coisa. Minha mãe disse: está inchada a barriga dele. Aí quando minha avó abriu, tirou a fralda, ele gorfou. Quando ele gorfou, foi só fezes. Aí minha mãe falou assim: ele está botando parto pela boca. A minha avó, já vendo que eu estava com depressão, já tinha tomado até injeção controlada, passei 5 dias dormindo. Acordava, dormia, acordava, dormia. E aí ela chamou minha mãe, chamou minha tia Denis, que eu morava na casa da minha tia Denis nessa época, num quartinho que ela me cedeu. Sim. E aí, irmã, minha avó disse assim para minha mãe: leva teu neto agora para o hospital. Teu neto está colocando fezes pela boca. Aí minha mãe: a senhora está doida? Se tu não levar ele, hoje à noite ele estoura, ele está todo inchado. Tu quer ver tua filha ficar louca? Não leva teu neto, não. Aí foram esse povo me convencer para levar esse menino para o hospital. E eu já com trauma, por tudo que tinha passado, não queria nem saber de hospital. Sim. Tipo, não, sofri demais, eu não vou. Aí as pessoas iam conversar: leva teu filho, hoje ele não está bem, mas não me falaram o que era, né? Sim. Que meu filho estava em estado grave. E aí eu, depois de muitas horas e horas mesmo, o pessoal me adulando, não, pois eu vou. Aí a gente chegou, fomos no regional, aí receberam a gente lá. Aí eu peguei, nessa época eu até menti para minha mãe. Eu falei: mãe, eles mandaram nós ir lá para o Socorrinho. Só que eles não tinham mandado, não. Mas acho que era Deus Mandando ir ir para lá. Porque se eu tivesse voltado para lá, com certeza ia ficar só internada. Veio a óbito. Entendeu? Aí eu: não, me mandaram para o Socorrinho. Aí a mulher ligou: ei, mandaram algum menino para o Socorrinho lá do regional. Aí o povo: não tem não. Mandaram, mãe. O médico falou para mim. Aí, bora. Aí o Goya, um vizinho nosso, levou a gente. Aí, quando a gente chegou lá, a doutora Maria do Carmo, quando ela olhou meu filho, né, ela já viu que era muito grave. Muito grave. Fez um toque nele e tudo. E aí falou para minha mãe: ele vai para o isolamento. Meia-noite ele estoura. Mas quiser arriscar na cirurgia, mas é só arriscar, ele não tem chance de vida, não. Já estava espalhada a infecção. Tudo. E tipo, prematuro. Sim. Aí não deram esperança de vida para ele, né? E aí minha mãe disse assim: se é de eu ver meu neto morrer estourado, eu vou arriscar na cirurgia, pelo menos eu arrisquei. Minha mãe, já crente, confiando em Deus, fez uma oração, assinou 5 termos. E aí meu filho foi para ser operado. 8 horas de cirurgia, me levaram para casa, não vi nada. Dopada com sossega-leão. 8 horas de cirurgias e eu em casa, sem saber de nada. Acordava sem ver meu filho. Aí um dia eu acordei, nisso meu filho já tinha sido operado e já estava na UTI neonatal, né? E eu, depois de 5 dias, foi que percebi, mesmo assim, que passou, que eu estava dopada, que eu vim perceber: nossa, eu estou sem meu filho. Aí eu: mãe, cadê meu filho? Ela: não, minha filha, teu filho está no hospital, está de observação. Estavam te poupando, né? Me poupando. Só que aí, Deus sempre teve mistérios comigo. Deus sempre falou comigo. Até quando eu era do mundo, Deus falava comigo e eu falava as coisas para minha tia, para o pessoal: vai acontecer isso e isso. Eu ouvia, algo me disse: menina, tu tá ficando louca. E acontecia.
E aí a mãe não está de observação. Aí eu, rapaz, eu vou orar. E Deus vai me falar o que está acontecendo. É 5 dias esse povo me enrolando. Eu quero ver meu filho. Não, tu não pode ir não, porque tu está de resguardo. E eu pensava que realmente não podia, né? De resguardo, marinheira de primeira viagem. E aí eu me ajoelhei, com 5 dias de resguardo. E busquei ali ao Senhor, clamei. Deus, me mostra como é que meu filho está, Senhor. Eu estou sentindo que estão me enganando, mas tu não me engana. Tu não vai me enganar, Deus. Me mostra. Aí eu sei que eu dormi. Quando eu dormi, acho que eram umas 6 horas da manhã, que eu acordei, aí dormi de novo. Foi às 6 da manhã, eu sonhei meu filho sendo operado. Sonhei que eu estava dentro de um hospital. E nesse hospital não tinha médico. Era só a maca, meu filho em cima, com a barriga costurada daqui dos peitos até abaixo do umbigo. Aquelas portas do bloco cirúrgico se abria e uma luz muito grande em cima dele. E a maca andando sozinha. Eu falava, oxente, que sonho estranho. Aí de manhã, aí eu acordei já encabulada, né, com esse sonho. Eu sonhei meu filho sendo operado. Não sei o quê. E ela sabia que ele tinha sido operado, mas também não falou nada. Acho que avisaram para minha avó, para minha mãezinha da Lila. Ela foi lá para falar comigo, né, conversar. Ela, o que é que minha filha tem? Por que minha filha está chorando? Falei assim, mãezinha, eu tive um sonho tão estranho. Aí ela, posso contar para a mãezinha o que foi que minha filha sonhou? Mãezinha, eu sonhei que o Carlos Eduardo estava sendo operado, só que eu não vi os médicos, eu só vi a maca e meu filho todo costurado. Aí ela falou, e onde foi essa cirurgia que minha filha viu? Falei, aqui, daqui para cá. Aí ela só pegou na minha mão. Minha filha, o teu filho foi operado e o próprio Deus te mostrou aonde foi a cirurgia. Teu filho foi operado na barriga do jeito que você sonhou. Aí eu, mãezinha, meu filho vai morrer, vai morrer. Ela, vai não, minha filha. Eu, mãezinha, não me engana. Me fala, minha filha, seu filho está na UTI. Aí, para uma mãe já ouvir isso, né? Já tinha perdido outros filhos. Como é que fica? Sim. Aí a depressão pegou com força. Aí eu fui lá visitar meu filho. Cheguei lá ele na incubadora, já tinham pelado a cabeça dele. Bolsa de sangue para o lado, bolsa de soro para outro. Com os olhos todo vendados, a barriga toda costurada. Sabe? A pior cena que eu já vi na minha vida foi ter visto meu filho naquela situação. E aí foram 2 meses de luta. Foram os 2 meses que eu aprendi a ser dependente de Deus. Amém. Porque quando toca no filho da gente, irmã, Sim. é doloroso. Ou você se rende, ou se você não se render, Você se entrega. você se entrega. Eu falei, Deus, eu não quero perder meu filho, Deus. Senhor, se tu tirar meu filho daquela UTI, eu vou te servir, Deus. Eu não vou sair nunca mais da tua presença. Eu não vou querer mais essa vida para mim. E aí, 2 meses, aí passei 5 dias sem comer, bebi água ruim mesmo assim, e só lendo a Bíblia, e decorava um versículo, ia lá no meu filho. Toda vez que eu dizia, abre a incubadora, eu quero só tocar na mão dele e receitar um versículo. E eu dava, ele não reagia. No outro dia eu ia do mesmo jeito, no outro dia eu ia do mesmo jeito. E com 2 meses, eu lembro que era a Copa. A doutora falou assim para mim, Wanderleia, mãezinha, olha, hoje o Carlos Eduardo amanheceu com o pé na cova. A gente não vai estar enganando você. O quadro dele é bem delicado e tem se agravado com o passar do dia. E eu falei para ela, ele não vai morrer. O meu filho não vai morrer. Porque eu estou orando por ele e por todas as crianças. E eu vi até criança morrendo lá na hora, né? Quando eu estava lá visitando meu filho. Eu falei, ele não vai morrer. Todo dia eu venho aqui e dou um versículo para ele. Ele vai ser pregador da palavra. O meu filho vai ser um ganhador de alma. Eu profetizo isso na vida dele. E aí, na última vez que eu fui lá receitar um versículo para o meu filho, quando eu terminei de receitar, ele abriu os olhinhos e me olhou. Oh, meu Deus. Ele me olhou com aquele olhar bem penoso. Aí eu falei, oi, filha, é a mamãe. Tu consegue conhecer minha voz? Aí ele... com a mãozinha assim, pegando no tubo da boca, né, lá da UTI.
e pegando naqueles fios, e ele está me ouvindo. Eu posso botar ele no peito? Aí ela disse, não, não pode, o quadro dele é muito sério. Aí, no outros dias, eu ia também, ele já estava me ouvindo, né? Aí, no belo dia que eu cheguei assim, Senhor, eu lutei até aqui, eu já entendi, eu sei que ele vai morrer. Talvez eu não nasci para ser mãe, felizmente. E aí, quando eu cheguei lá, a doutora mandou me chamar. E aí, eu sentei ela, mãezinha, sente aqui. Olha, você vai belir na pia, a enfermeira vai lavar os seus seios. Eu, pra quê, mulher? Ela disse, não, para ver se o Carlos pega para mamar. Eu, mas ele só come por sonda, porque hoje ele vai... Não, a gente só quer fazer um teste. Mas aí que veio o mistério. Eu botei meu filho aqui, ele pegou com a outra mãozinha aqui, né, no outro seio, e mamou bem, meu filho mamou bem. E eu chorando, dizendo, Deus, tu és lindo, tu é maravilhoso. Senhor, como eu sempre sonhei em amamentar, em ser mãe, sempre, sempre, sempre. E aí, ela já voltou de novo e disse, senta aqui, dá o Carlos para a enfermeira. Aí eu falei, tá. Amanhã ele vai mamar de novo, né? Aí ela disse assim, deixa eu te falar, era só um teste aqui. Aí eu, o quê? Olha, Carlos Eduardo entrou aqui desenganado, mas ele enganou mesmo foi os médicos. Glória a Deus. O Carlos Eduardo é um homem de um grande Deus. Seu filho está de alta hoje. Meu Deus. E aí eu desmaiei, né? Maravilhosa. Foi muita emoção, desmaiei, já fui acordada pelas enfermeiras. Aí meu irmão, já comecei a gritar, chorar, um mix de sensação boa, de não acreditar, de ao mesmo tempo, sabe, muitas coisas se passaram na minha mente. E aí estava o meu irmão André, sempre meu irmão André comigo. Meu irmão escutou meu choro lá de dentro, na recepção, e disse, meu Deus, meu sobrinho morreu. Minha irmã está chorando desse jeito, aí ele já começou na campainha. Aí a mulher abriu. Ele, minha irmã, a Vanderléia, está aí dentro. Por que ela está chorando assim? Eu estou ouvindo o grito dela daquela. Não, calma, meu sobrinho morreu. Aí ele começou a gritar, meu sobrinho morreu, nos corredores, né? Aí eu saí, ele, vai lá conversar com teu irmão. Aí eu abri a porta da UTI, saiu, André, tu não vai acreditar. Aí quando eu falei assim, ele, eu já sei, o Eduardo morreu. Aí eu, não, André, o Eduardo está de alta. Aí ele, mentira, menina. Mentira, não tinha como esse menino sobreviver, não. Eu falei, André, Deus me deu meu filho, e agora o que nós vamos fazer? Ele falou, não vamos avisar para o povo lá de casa, não. Pede só para enrolar ele nesses paninhos verde do hospital. Fazer uma surpresa. Pega um táxi, vamos. Aí eu, é mesmo, André. Ele, porque se nós falar, deixa tu chegar lá com ele no braço. Aí eu, é mesmo. Aí eu fui lá, doutora, me dá só esse paninho aí que tem verdinho enrolado nele para mim levar meu filho, mulher. Eu quero fazer surpresa para minha família, porque lá tá todo mundo, não tem mais esperança, desacreditado, até eu. Mas olha o que Deus fez. Irmã, Deus é que dá a vida. Deus dá a vida. Olha, ele estava dado como morto aqui dentro. Mas o Senhor não quis isso para ele. O meu filho é escolhido, ele é profeta. Amém. E aí, ela disse, não pode, seria irresponsabilidade, negligência da gente fazer isso. Não pode, eu posso conseguir uma roupinha. Não posso mandar ele sem roupa. E lá conseguiram uma roupinha para ele, aí vestiram ele. Roupa de menina, mulher, até ainda. Roupa de menina? Uma blusa rosa, meu filho. Foi o que tinha que eu não queria fazer a surpresa. E aí enrolei ainda no pano. Peguei o táxi e fui. Quando eu cheguei em casa, menino, ninguém acreditava, não. Falei assim, aqui, mãe, seu neto. Aí todo mundo começou a chorar. Meu Deus. Pois o menino sobreviveu mesmo. Deus é Deus. Aí foi daí que Deus começou a trabalhar no meio dos meus. E assim, éramos perdidos, éramos. Sim. Mas a graça do Senhor alcançou a minha casa. Amém. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Glória Entendeu? a Deus. Que testemunho impactante. E se fosse, a gente ficava horas e horas aqui ouvindo, e a gente nem vê a hora passar, né? Uhum. De tantos tanta fé. Muitos milagres. E tanta coisa bonita que Deus faz. Que às vezes a gente fica até sem acreditar que você achava que seu filho ia morrer.
Sim. E ele foi para casa e todo mundo surpreendeu todo mundo, Sim, viu? Porque assim, tá dado como morto, né? né? Sim. Mas a última palavra é do Senhor. Deus, ele é lindo demais. Ele tem bradado demais no meio da minha família. Eu, também fui muito caçoada pela casa que eu morava, né? De tábua, onde as brechas eram bem largonas. Às vezes minha mãe nem dormia para estar curiando ali o cílio, com medo de cobra. Sim. E aí um dia também Deus usou uma profeta para mim e disse assim, eu estava com meu filho aqui, ó, escanchado na janelinha da casa, chorando, de tarde, 5 da tarde. Ela falou assim, ei, tu crê que Deus faz milagres? Eu falei, creio. Eu não te vejo com essas roupas. Aí eu, tipo assim, eu pensei que era mais roupa emprestada que alguém ia me dar ou me doar, né? Aí eu, ela, não, tu não está entendendo. Deus manda eu te dizer nessa tarde, vou eu te dar um marido que vai te tratar como princesa. Amém. Um homem que vai te dar um nome dentro dessa cidade de imperatriz. Tu vai ser reconhecida como a senhora Vanderleia. Tu vai ter tanta roupa, mulher, tanta roupa. Tu vai ter tantas bolsas, tantos calçados. Ó, Deus, eu consigo ver aqui. Tu vai ter para dar. Aí eu, eita, eu recebo, se for verdade. Olha, mulher, a gente ainda duvida. Eu recebo sim. Ela, pois Deus tem um casamento de honra para você. Amém. Deus vai mudar o quadro da tua vida para tu ajudar os teus. E eu tenho vivido a promessa. Glória a Deus. E realmente aquela profecia foi verdadeira. Hoje, graças a Deus, tudo que eu quero, que eu almejo, hoje eu posso comprar. Não só para mim, mas para os que estão perto de mim, para abençoar. Amo demais. Eu nasci para abençoar. Eu jamais vou me esquecer da onde Deus me arrancou, da onde Deus me tirou, jamais. Amém. Para finalizar, Vanderlei, eu sei que é um testemunho bem impactante. Queria que tu desse um recado, né? Deixasse uma mensagem para quem talvez está sem esperança na sua vida, que está passando por muitas lutas e não acredita que a história dela vai mudar algum dia, que ela vai morrer daquele mesmo jeito. Queria que tu deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo. Oi, para você que está aqui nos assistindo, que está desacreditado da vida, desacreditado da felicidade, desacreditado de muitas coisas, de sonhos, né? O que eu tenho para dizer para você, tenha fé. Porque assim como eu tive, assim como o Senhor, Ele agiu de misericórdia com a minha vida, Ele vai agir com a tua, minha irmã, meu irmão. Deposita a tua fé no Senhor, se prostre a Ele, se posicione, tenha uma vida correta com Deus, não desanime nunca, porque o impossível para ti é possível para Deus. E como você está me vendo testemunhando aqui de coisas que eram impossíveis para mim e hoje se tornaram possível, porque Deus, Ele é assim. Ele faz o extraordinário acontecer quando nós menos esperamos ou acreditamos. Deus, Ele faz, irmão. Deus, Ele faz. Se eu for ver aqui, há 20 anos atrás era para eu ter morrido. Era para ter tido meu velório. Porque eu acreditava que eu não era feliz, que ninguém me amava, que eu nasci para envergonhar a minha família. E não foi isso. Esse foi o decreto que o inimigo botou na minha cabeça. Mas os sonhos que Deus tinha para mim era maior. Era de pregadora da palavra, era de ganhadora de alma, era de uma mulher com lar, mãe, filha, esposa, e entendeu? Cheia da presença e feliz. E assim como Deus realizou os meus sonhos, eu profetizo. Eu libero uma palavra profética aqui nessa noite. Eu profetizo Deus fazendo 2 vezes mais na vida de quem está assistindo. Não desista. Não retroceda, não dê ouvidos a vozes contrárias. Fale com Deus. Se a tua bênção não chegou ainda, é porque não é o tempo. Não é o tempo, porque no teu tempo não vai dar certo, mas no tempo de Deus vai ser perfeito, viu? Receba em nome de Jesus. Receba, meus amados. Para finalizar, para a gente finalizar com chave de ouro esse testemunho abençoado, essa tarde, essa noite abençoada.
Vamos fazer uma oração? Vamos, sim. Eu queria que você orasse. Sim. Deus querido, Pai maravilhoso. Amém. Paizinho, eu Jesus. queria te agradecer por este momento, meu Deus, a qual estamos aqui, meu Pai, fazendo a tua obra, levando a palavra, testemunhando, Pai, das tuas misericórdias, testemunhando daquilo que tu tem feito na minha vida, na vida de outras pessoas que o Amém, Senhor Jesus. também fez. Pai, eu profetizo que através desse testemunho, muitas vidas o Senhor alcançará. Eu profetizo que este lugar, Senhor, vai ser um lugar de testemunhos impactantes. Senhor, em E nome que de esse Jesus, canal, Senhor. Pai, eu creio que foi desejo teu Amém, para estar alcançando Jesus. outras vidas. Eu creio, Pai, tu dando crescimento, tu dando frutos através desse canal. Amém, Pai, Jesus. abençoa a vida, Pai, dessa diretora que me entrevistou. Entrega a bênção para ela. Oh, Deus, Paizinho. entrega aquilo que ela tem te pedido no secreto. Amém, Jesus. Aquilo que ela tem te pedido, meu Pai. Eu profetizo muitas bênçãos. Oh, Eu profetizo Senhor, sobre a recebe. vida de cada um. As bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, Eu Jesus. agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Amém. Amém, Senhor. Deus é Queria maravilhoso. te agradecer mais uma vez e agradecer você que esteve conosco até aqui. Muito obrigada. E lembrando, se você tem um testemunho que quer compartilhar, que quer edificar vidas, entre em contato conosco pelo Instagram do Caju Podcast, que é o _ Caju Podcast, e nós vamos ficar muito honrados em ouvir a sua história. E mais uma vez obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite.